porque é momentos a sós com Deus. Só que quando você fica em momentos a sós com Deus, você se mascara. Você se prende, fica lá quieta ali e ora. Ah, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele sabe que é Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, viu, irmãos? Não precisa lembrar ele disso. Ele sabe. Ah, nesse dia solene, e não sei o quê, e pega a Bíblia e lê um versículo da Bíblia e tal, e tudo mais. Irmãos, momentos a sós com Deus é momento de você se abrir com Deus. Abrir o seu coração e falar mesmo. Porque quando chegar lá no Senhor, nos ouvidos do Senhor, já foi filtrado tudo que a gente falou. Não se preocupe com isso, mas Ele quer que você esteja lá. Ele quer que você esteja lá com Ele. Não um pseudo você. Será que esse momento a sós com Deus não é um momento curador? Não é um momento que vai fazer com que a sua mente, a sua emoção não seja transformada? Eu não conheço ninguém, pessoal. Ninguém, de tudo que eu leio, de tudo que eu vejo, que pessoas que falam que têm momentos a sós com Deus, se essas pessoas falam, não existe nada melhor na minha vida do que momentos a sós com Deus. Meus momentos a sós com Deus, irmãos, eu sento na minha varanda lá no fundo de casa, as plantas que tem lá e tudo mais. Irmãos, às vezes eu tenho um momento a sós com Deus, nem a Bíblia aberta eu tenho, para você ter ideia, porque às vezes eu não tenho oportunidade de pegar, mas eu sento ali e falo, Senhor, agora eu quero conversar um pouco contigo. E eu pego e relembro de alguns textos bíblicos e falo, Senhor, lembra que o Senhor disse esse texto? Olha, é assim, assado e tal. E quando eu estou triste, eu falo, Deus, eu estou triste por causa disso. Eu não sei o que fazer. Eu falo como se estivesse ali, como alguém estivesse ali, como se eu estivesse ali na frente de alguém. Eu falo, eu não sei o que fazer, eu estou triste, eu estou bravo com isso, eu estou nervoso com isso. Eu não me conformo com isso, eu estou cansado disso. Eu falo assim com Deus, irmãos. E isso é curador. Estou cansado, Deus, eu estou cansado. Eu não sei mais o que fazer, estou cansado. Eu converso com Ele, irmãos, abro o coração. Deus quer que a gente abra o coração para Ele. Eu me lembro das bênçãos que Ele trouxe para mim no passado. Falo, Senhor, eu me lembro daquilo. Eu me lembro quando o Senhor trouxe luz, enquanto eu não tinha luz. Então, Senhor, o que está acontecendo aqui? Estou cansado, não sei mais o que fazer. Talvez agora você esteja pensando, não é fácil, pastor, fazer isso, não é fácil viver dessa forma. Vejam, eu não estou dizendo para você que é fácil. Aliás, viver não é fácil. Se alguém disse para você que viver é fácil, mentiu para você. Nós temos que lidar com as nossas emoções constantemente, com os nossos problemas, com as nossas lutas que estão à nossa volta, e a responsabilidade é nossa mesmo de fazer tudo isso, então é difícil. Mas o Senhor colocou nas suas escrituras ensinamentos grandiosos, porque esses ensinamentos fazem com que as coisas se tornem realidade. É possível. É possível. Quando Deus nos chama para falar com Ele em momentos de ansiedade, Ele está convidando você a ter um momento de relacionamento com Ele. Ele está convidando para que você tenha esse momento. Então pense nisso. Você não está imune a ter problemas emocionais. Você não está imune a ter ansiedade. Então pense nisso, converse com Deus. Não estou falando para você rezar, orar, seja lá o que for. Eu quero que você converse com Deus. Abra seu coração para Ele. Todos nós conhecemos Elias, certo? Da Bíblia, né? Foi um grande profeta, né? Talvez um dos profetas ali mais... Sim. O período de Elias foi um período onde Deus operou muitas maravilhas na terra. Essa é a verdade. O período de Moisés, o período de Elias, muitas maravilhas, né? Eu não sei se Elias teve ansiedade, porque uma coisa eu sei, depressão ele teve. Estava lá, né? Mas, sabe, eu vou usar as palavras aqui do Fabrício Selbman, que ele é diretor diretor do Grupo Recanto. É uma clínica de tratamento de dependentes químicos, é uma rede clínica de tratamentos de dependentes químicos. Ele disse o seguinte, um artigo: os transtornos de ansiedade podem causar depressão,
conforme os sintomas limitem o indivíduo a ter e manter sua rotina normal. Desta maneira, os sintomas depressivos, quando são tratados, podem fazer com que a ansiedade se manifeste. Então, quando eu olho para o que aconteceu com Elias, eu falo, Elias pode ter tido ansiedade para ele chegar naquela depressão ali. Não estou dizendo que teve, tá, irmãos? Estou falando que pode ter tido, né? Digamos que teve, não interessa, mas é um problema de saúde emocional, o que ele teve. Isso é ponto passivo. Somos pessoas frágeis, e Elias era um homem frágil também. Um homem de Deus, um homem fiel. Um homem grandemente usado por Deus, lá em 1 Reis, capítulo 19. Grandemente usado por Deus, mas que ficou emocionalmente doente e se fez trancado em uma caverna, porque estava com essas emoções destruídas. Depois daquela grande demonstração de poder, de vitória de Deus ali, usada por Elias diante de Jezabel e todos os seus bruxos ali, seus feiticeiros e tudo mais, Jezabel então perseguiu Elias grandemente, queria matar Elias. Então Elias mudou o foco dele depois de ter passado por aquela bênção toda, aquela manifestação de Deus toda. Ele tirou os olhos de Deus, basicamente, ele tirou os olhos da fé ali, ele se viu com medo. Normal, irmãos, ele era um homem. E a mulher mais poderosa daquela região falou, quero a cabeça desse cara aí. Se viu com medo. Só que do medo veio a ansiedade e possivelmente ele caiu uma depressão muito forte a ponto de ficar recluso numa caverna. E talvez você fale para mim, mas pastor, olha só, ele não ficou em depressão, ele se escondeu na caverna porque ele estava sendo caçado para ser morto. Mas lá na caverna ele pediu para morrer. Olha, uma pessoa falar que quer morrer, que deseja morrer. Senhor, tire minha vida. Eu não mereço viver. Se isso não for um problema emocional grandioso, é o que então? Ele falou que tira a minha vida, eu quero morrer. E depois que ele falou, tira a minha vida, eu quero morrer, ele foi dormir, foi deitar. Mas Elias, ele foi cuidado pelo Senhor, que alimentou ele constantemente ali, levando a alimentação no Monte Horebe, onde ele estava, da mesma forma também ali, ele concedeu toda aquela ajuda. O Senhor continuou dando a ele, se ele mudou de lugar, o Senhor continuou dando a ele o apoio, o alimento. Deus continuou cuidando dele, dos seus sentimentos, naquele momento difícil. Então, Deus pegou e fez uma pergunta para Elias. Deus perguntou para Elias e a resposta de Elias, na verdade, não foi muito legal, porque em vez de Elias responder o que Deus perguntou, Elias simplesmente pegou e reclamou para Deus. Mas ele respondeu, mas isso foi bom? Elias reclamou com Deus. Você reclamaria com Deus? Deveria reclamar. Eu reclamo com Deus. Elias, ele foi sincero com Deus ali. Ele abriu seu coração para Deus. E quando Deus fez o questionamento, ele pegou e reclamou. Depois você lê em 1 Reis, capítulo 19, ele pegou e reclamou. Ele abriu o coração para Deus. E Deus não o repreendeu, não falou, jogou um raio lá e quebrou tudo. Não. Foi isso que aconteceu. Depois que ele reclamou para Deus, sabe o que Deus fez para com Elias? Deus pegou e deu uma ordem para Elias, umas coisas que Elias deviam fazer. Elias, faça o seguinte, faça isso que eu estou te mandando. Depois que Deus falou para Elias fazer aquelas coisas, e Elias começou a lutar e a fazer e a realizar aquelas coisas, houve restauração na vida de Elias. Mas eu só quero que você pense no seguinte, que antes da restauração, houve o diálogo, houve o relacionamento. Elias e Deus, irmãos. Antes da restauração, houve Elias e Deus. Conversa franca.
ouvir Deus. E depois que ouviu Deus, fez o que Deus mandou fazer. Só que isso dá trabalho, não é? Tem gente que chega para mim e fala, eu estou com um problema XYZ e tal. Eu falei, mas você está disposto ou disposta a vencer esse problema? Eu estou. Tudo bem, eu vou te passar uma série de atividades, uma série de coisas para você fazer. Você está disposto a fazer? Eu estou. Faz um primeiro encontro, não faz as atividades. Segundo encontro, não faz. Terceiro encontro, não faz nada. Isso quer dizer que a pessoa não está disposta a vencer os seus problemas. Porque para vencer os problemas é necessário ter disciplina. Por que você acha que Deus colocou algumas ordens para Elias? Para que houvesse disciplina, para que ele fizesse. A restauração virá através de um relacionamento com Deus. Qual foi o resultado disso, então? O resultado disso está lá em Filipenses 4:7, né? E a paz de Deus estará contigo. Qual o resultado de um relacionamento com Deus? Qual o resultado de um momento a sós com Deus? É a paz de Deus. É a paz no seu coração. Sabe, Moody, no seu comentário, escreveu o seguinte, eu vou ler aqui o que Moody escreveu. A frase que excede, falando desse texto lá de Filipenses, né, que nós lemos agora há pouco, versículo 7, a fase que excede o entendimento costuma se tornar como indicação da completa incapacidade da mente do homem de esquadrinhar a paz de Deus. É verdade, nós não temos essa capacidade, né, de esquadrinhar a paz de Deus. Mas provavelmente significa que a paz de Deus ultrapassa todo o nosso cuidadoso planejamento e ideias inteligentes sobre como poderemos acabar com as nossas próprias ansiedades. A paz de Deus, que vem de relacionamento com Deus, faz com que a gente consiga vencer a ansiedade. Ou lidar com ela, viver com ela, e fazer com que ela simplesmente não nos atrapalhe. Né? Salmo 55, 22 diz, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Quando? Momentos a sós com Deus, entregue tudo. Momentos a sós com Deus, mande para Ele. Ele tem cuidado de nós. Ele se preocupa conosco. Ele está conosco. Ele se importa conosco. Ele se interessa conosco. Esse é o Deus que temos. É incrível, irmãos, isso. É impressionante essa questão de estar a sós com Deus.